Olá, estamos neste momento, começando mais um Momento com o Seu Doutor, que é um programa aqui que nós idealizamos há alguns meses. Eu sou Augusto Cândido, médico, empresário na nossa cidade, Vitória da Conquista, professor universitário e momentaneamente até vereador. Digo momentaneamente porque esse cargo ele tem data determinada, mas eu sou mesmo verdadeiramente médico. E o Momento com o Seu Doutor surgiu da ideia de conversar com várias pessoas da nossa comunidade, vários tipos de profissionais, e trouxemos aqui alguns médicos, trouxemos um político, e hoje nós temos a satisfação de trazer o amigo e personal trainer, conhecido como Carlos Chuchu. O nome já não ajuda, né, velho? Moralidade nenhuma. Carlos Chuchu. Bom, é Carlos Chuchu, então é Carlos Chuchu. Por que um personal trainer? Porque há muito tempo que a gente já sabe que a atividade física ela é uma das molas da promoção da saúde. E a atividade física ela precisa ser orientada. Ela faz bem sempre, mas pode fazer mal caso não seja bem orientada. E para isso existem profissionais que são adequados a isso, formados em educação física. E o Carlos, como é seu sobrenome, Carlos? Antônio Carlos de Souza Filho. Olha que nome bonito. E o amigo Antônio Carlos de Souza Filho, que é um personal trainer e também um atleta. Estava conversando com ele, já foi campeão baiano de ciclismo. Já, sim. Então, não é alguém só da teoria, é alguém da prática, porque eu, como maratonista, como corredor amador, sei que, como amador, fazer uma maratona é difícil. Imagine você participar como profissional e chegar ao número 1 de um pódio, algo de muita competição, de muita competitividade, mas isso estabelece principalmente o que é importante para a atividade física, que são os 3 pilares. Primeiro, motivação. Tens um motivo? Por que fazes? Segundo, a disciplina, para aí poder criar uma rotina, que só a rotina faz você alcançar algum tipo de sucesso na sua atividade física. Aqui já apresentamos, mas eu prefiro que o próprio Carlos se apresente. Seja bem-vindo, Carlos, ao nosso podcast. Para nós é uma enorme satisfação ter você aqui conosco. Bom, então vamos lá, né? Meu nome é Antônio Carlos de Souza Filho, mais conhecido como Chuchu, filho de seu Antônio, né? Antônio Carlos de Souza e Maria da Conceição. Sou formado há mais ou menos, tem o quê? Tem 12 anos de formação? Isso, 12 anos de formação, né? Quando eu iniciei, eu acho que a gente era a primeira turma de educação física, a segunda turma de educação física, né? E aí a gente fazia um trabalho bem pioneiro aqui em Conquista. E aí uma galera formou e aí a gente começou um trabalho um desejo de querer abrir uma academia. E aí nesse intermédio aí a gente foi ganhando experiência como personal trainer, né? Fazendo alguns cursos, algumas pós-graduações. Então, eu tenho 2 pós-graduações, né? Em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva. Alguns cursos que também eu fiz para treinamento esportivo, de alto rendimento, né? Por que isso? Porque eu já andava muito de bicicleta, né? Antes da educação física, gostava sempre um pouquinho mais do esporte, aí iniciei lá aquela brincadeirinha de, vamos andar de bicicleta, e aí comecei a gostar da questão, e aí viramos profissional. Só que antes de virar profissional, aí a coisa aperta um pouquinho, né? A gente começou a treinar bastante, começou a entender como é que funcionava o ciclismo, e aí a gente teve a oportunidade de aumentar o nível de treinamento, né? Chegar no limite máximo. E aí hoje a gente está aí. Ok. Carlos Chuchu, Antônio Carlos. Carlos, o que é que a gente pode dizer para quem nos acompanha sobre a importância de uma atividade física para a saúde? Ela realmente tem impacto? Melhora alguma coisa? É fundamental? É só modismo? É só diversão? O que é atividade física na questão da saúde? Bom, em tese, se a gente trazer a teoria da atividade física, seria qualquer atividade física que você faz, né? Qualquer movimento é considerado atividade física. Existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. Exercício físico é tudo que você vai planejar, né? Então, qual a função do educador físico? Pegar a sua meta, né?
o que você faz, o que você gosta de fazer, planejar e montar um treino para aquilo, para o que você quer fazer, né, de melhor. Atividade física é importante? É. Então, se você varrer a sua casa, se você caminhar, se você ir na feira, andando, lógico, isso é atividade física. Agora, vamos planejar isso? Então, a partir do momento que você planeja, né, deixa de ser atividade física e começa a ser exercício físico, né? E aí, a gente entra em outros méritos. É igual um exemplo que a gente tem na faculdade, que eu nunca esqueci disso. Uma faxineira, ela faz atividade física, né? Mas ela não faz exercício. Apesar que ela tem 8 horas de trabalho ali, né? Então, não é nada planejado. Então, se a gente for pensar em questão de gasto energético, né, de finalidade, uma pessoa que passa mais tempo, que passa 1 hora na academia, ou uma mulher que trabalha, um homem que faz serviço braçal todo dia, né, limpando a casa, vou dar um exemplo. Quem gasta mais energia, quem tem mais eficiência? A pessoa que está malhando 1 hora ou a pessoa que está lá fazendo a sua limpeza na casa? O que a gente acredita, e que a verdade é essa, é que a pessoa que treina 1 hora, ela está sendo muito mais eficiente, porque está sendo planejado. Então, se a gente observar qual é o nosso objetivo, né, hoje, como a gente está num país hoje que é extremamente sedentário, né, no mundo, mais de 80% da população hoje está com sobrepeso. Então, a atividade física é extremamente importante, seja ela você procurando um profissional ou não. Porque a gente quer diminuir os parâmetros, né, os riscos coronarianos que isso vai levar para você. Né? Então, vamos deixar de andar de carro, né, pegar uma bicicleta e ir andando, porque o que a gente preza na educação física é a melhoria da qualidade de vida e saúde. Né? Então, se você começa a ser uma pessoa sedentária, aí é que tá os problemas, né? Aí você começa pressão, diabetes, e aí a gente sabe que a tendência é só afundar. Atividade física ou um preparo físico adequado, tá ok, tá certo. Interessante isso que tem um entregador de revistas aqui na cidade, acho que essa figura de entregador de revista vai acabar, ele corre o dia todo. Ele corre empurrando ou seja, ele é um grande maratonista. Ele tem um gasto energético elevadíssimo, então, né? Realmente deve ter um preparo físico com muito certeza, grande. Se pegar aquele coitadinho daquele rapazinho, se botar ele para correr uma maratona, com certeza ele vai conseguir. O problema é que não é só a atividade física, não é só o exercício, não só aquela questão extenuante. Um pedreiro, mais ou menos. Ele tem o serviço dele extremamente braçal. Né? A gente brinca na academia que a gente quer um shape de pedreiro, né? Que é aquele corpo definido, massa muscular. Né? Mas olha que interessante. O cara que está fazendo serviço braçal todo dia, ele tem uma demanda energética extremamente alta. Né? Ele vai fazer 3, 4 refeições ali. Mas o cara que vai para academia, ele treina por 1 hora. Só que ele é totalmente desregulado na alimentação. Então, o que é mais importante? A atividade física ou a alimentação? Eu, como educador físico, eu vou falar a verdade para você. Eu acredito na alimentação. Porque as alterações metabólicas é feita pelo exercício físico. Mas a mudança da composição corporal é feita pela alimentação. Então, por que tem muita gente que está procurando medicamento para perder peso? Né? Porque altera o GLP-1, né? Você procura o hormônio para facilitar esse processo de saciedade, de aumento do gasto energético basal, só que a pessoa continua lá comendo aquelas mesma coisinha. Hoje eu não consegui comer. Mas, o que você comeu? Uma barrinha de chocolate, mas eu não consegui comer nenhum frango. Então, o vício energético continua a mesma coisa. Então, não teve mudança nos hábitos alimentares. Então, não adianta uma pessoa que quer procurar atividade física, controle de peso corporal, né, que é o que a gente procura, a grande quantidade de pessoas que vão para a academia. Porque ninguém vai para a academia para procurar qualidade de vida. É achar que isso é o mundo perfeito. A gente vai pela estética. Junto com a estética, vem a qualidade de vida. Perfeito, não tem problema. Mas aí é que tá, ninguém quer abrir mão da alimentação.
Por isso que a alimentação é a mais importante de todos os pilares da educação física e acho que da saúde. É o que você come, né? Dizem as pessoas que você é o que come. Então, o que você quer, né? Aí eu preciso só dizer que nem todos, porque eu estou na academia há muito tempo, mas não estou atrás de shape. Eu realmente estou pela saúde. Até porque o meu shape é perfeito. A minha aparência me agrada. Augustão. E o dia que eu estiver infeliz com o meu shape, eu já tenho um tratamento natural em casa, eu tenho um martelo, eu vou começar a quebrar os espelhos lá de casa. Que aí você não consegue ver. Mas neguinho na academia chega lá e fala, eu tenho que melhorar isso e isso. E a aí, gente entende, realmente. É eu que cobro. Principalmente as pessoas até mais jovens têm esse apelo muito grande. Você fez um comentário interessante aqui. Kenneth Cooper, em 1968, escreveu um livro, Aerobics. Kenneth Cooper era um médico americano, inclusive médico das Forças Armadas, que inventou o teste de Cooper. Sim. O famoso teste dos 12 quilômetros, dos 12 minutos correndo 2.400 metros. E que aquilo lhe daria um teste de aptidão física. E o Cooper, quando inventou isso em 1968, ele postulava que a atividade física era tão importante que a pessoa poderia ser obeso, poderia fumar, poderia fazer o que quisesse. E 20 anos depois ele postulou que ele tinha postulado errado. Que fumar não era boa ideia e que ter o peso estável. E a gente entende muito bem que a questão do ganho de peso ela é uma questão matemática, ela é calórica. Se você vai para a academia e gasta 5.000 calorias e chega em casa e come 6.000 calorias, é natural que você armazene. Então isso é uma coisa calórica, ou seja, é preciso ter uma associação. Tem um provérbio chinês que diz 3 coisas. Os chineses pensaram tudo e disseram tudo. Você não deve, para ter sucesso na vida, você não deve comer tudo o que quer, dizer tudo o que pensa ou gastar tudo o que tem. São as 3 formas de dar tudo errado. Pense se você disser tudo o que pensa para os outros. Pois é. Ou se gastar tudo o que tem. Ou comer tudo o que quer. Então são 3 associações. E eu tive um exemplo disso um dia com um paciente de 90 e poucos anos de idade que chegou para mim e falou, eu visto o meu terno do casamento há 70 e tantos anos atrás. Eu falei, como é que o senhor consegue isso? Aí eu sempre levantei da mesa com fome. Aí também vale a reflexão. Quero viver 100 anos e levantar da mesa com fome ou eu quero comer tudo e viver só 70? Mas será que... São só raciocínios, né? Mas eu acho, às vezes, assim, Augustão, será que se o cara comer de tudo, mas comer pouquinho, o problema é que a gente não quer comer só uma fatia de pizza. Aquele alimento hiperpalatável, né, velho? Que é sempre mais gostoso. Você não quer comer uma fatia, você não quer tomar só uma cerveja. Você vai tomar 10. Você vai comer 5 fatias de pizza. E você erra na conta matemática. E erra na conta matemática, né? E aí que começa o ciclo vicioso, né? Você sempre vai querer mais. Aquele alimento hiperpalatável, aquela batata doce, que antigamente era até gostosa, deixa de perder o sabor. E agora a gente vai procurar mais os alimentos industrializados. Que esse é que faz a diferença, né? O gosto. A indústria alimentícia tá para isso aí, né? Baseado nesse pensamento aí do Kenneth Cooper, que surgiu o aeróbico, vem aquela primeira pergunta, aquela primeira ideia. Devemos fazer exercícios aeróbicos ou anaeróbicos? Qual a diferença? Devemos fazer os dois? Como nos orientaria nesse sentido? Tá, vamos lá. O que é um, o que é o outro, para que serve? O que a educação física, ela preconiza como exercício aeróbico, né? São todas as atividades cíclicas, que você não sabe nem o início, nem o fim do movimento. Ou seja, corrida, bicicleta, natação, e o elíptico, tá? Então... Pedalar. Isso, pedalar, né? Então, dançar. Isso seria as atividades aeróbicas. As atividades anaeróbicas são todos aqueles movimentos de força que você vai fazer. Vamos botar assim, deixar bem mais simples, né? Então, musculação, pegar um peso, né? Fazer um tiro, uma corrida de 100 metros. Só que a gente tem que entender que já mudou um pouco esse conceito de atividade, de exercício aeróbico e não aeróbico, né? Anaeróbico. Então, assim, o que vai diferenciar é o aumento da frequência cardíaca e quanto tempo ela vai ficar lá no alto. Existem as zonas de frequência cardíaca, né? Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. E até a zona 5 que a gente chama de zona anaeróbica. Quando a gente que é do mundo do ciclismo e da corrida, a gente vai entender essas zonas. A zona 1 é aquela zona que você consegue correr, só que você consegue conversar. Da zona 2 até a zona 3 é aquela zona aeróbica. Então, você tem uma melhoria da capacidade de VO2,
né? Aí você vai ter um aumento de volume de ejeção e aí vai melhorar a quantidade de glóbulos vermelhos. Olha, logo após você tem as suas zonas anaeróbicas. Beleza. Aí você vai falar assim, Carlos, mas um circuito na academia, ele é aeróbico ou anaeróbico? Aí eu falo para você, ele vai ser aeróbico. Mas os movimentos são anaeróbicos. Então, o que vai definir é como a minha frequência cardíaca vai ficar elevada naquele tempo. Então, se eu faço um circuito na academia, onde eu não descanso, né? Então eu faço, exemplo, eu faço um agachamento, uma flexão de braço, né? Aí eu faço 2 polichinelos ali. Aí esse tempo ele durou 4 minutos. Descansei ali 30 segundinhos e volto a fazer de novo. Minha frequência cardíaca está ali 65% da minha frequência cardíaca máxima. Ele se torna um exercício aeróbico. Tá, mudei. Eu vou fazer uma cadeira extensora, um agachamento e uma flexão de braço. Descansei 1 minuto e meio. Ele se torna um exercício anaeróbico. Então, o que vai definir se hoje o que é aeróbico e o que é anaeróbico é a frequência cardíaca. Tá? Então, lógico, o ciclismo, a corrida vai ser sempre aeróbica. No entanto, o estímulo que você pode dar, ele pode ser um estímulo anaeróbico. Mas ele é cíclico. Mas ele é cíclico. Então, lá, se a gente pegar a base, a corrida, ela é sempre cíclica. É sempre aeróbica. Mas a frequência cardíaca, em algum momento, ela pode ser anaeróbica. Aquele momento onde você corre 30 segundos e depois não aguenta mais caminhar nada, não fazer mais nada. Fazer um tiro de 2 minutos. Então, o estímulo é um estímulo anaeróbico. Então, ele vai mudar algumas coisinhas, né? Ele vai mudar seu limiar anaeróbico, né? Então, a sua tolerância ao lactato. Isso aqui vai diferenciar. São muitos termos técnicos, e às vezes quem está nos ouvindo não está muito afeito. Ao se falar de frequência cardíaca, a frequência cardíaca máxima a gente calcula para aquela regrazinha 220 menos a idade. Nos homens, ou 227 menos a idade nas mulheres. Isso mesmo. Então essa é a forma, você que não está ouvindo, de saber básica. Qual é a sua frequência cardíaca máxima. Isso. E como o Carlos, nosso prezado Carlos Chuchu falou aqui, 65% dessa frequência é o que você está indo aeróbico. Isso é o que você deve pensar no seu dia a dia. Ou usar um relógio que tem uma frequencímetro, ou arrumar outra forma de medir para saber se você está em que faixa você está. Que essas faixas são as faixas que vão lhe trazer maior resultado, né, de gasto e da parte da atividade física. Foi usado aqui também o termo ejeção. Ejeção é o quanto de sangue que sai do coração. Isso mesmo. Geralmente a fração de ejeção, a quantidade de sangue que sai, é mais ou menos a mesma. Agora, a frequência cardíaca que estabelece um volume maior. Isso mesmo, perfeito. Que é o que chama débito cardíaco, é volume sistólico vezes frequência cardíaca que estabelece o débito. Uma verdadeira enciclopédia que eu tenho na minha frente agora. E o VO2 máximo, que é o consumo de oxigênio, que é a quantidade de oxigênio que a gente determina, que é dada em litros por quilo por minuto. Para quem é estudante agora, educação física agora, é só pegar isso agora e botar na prova, nota 10. Perfeito. Eu já fui professor de fisiologia e na época que eu fui, eu realmente... Agora eu fiquei com medo. Estudava bastante o gaito, mas isso já vai longe, a gente ficou só com algumas informações. Agora eu fiquei com medo de falar qualquer coisa técnica aqui. Eu tô de frente de um professor, tudo bem que a gente sabe um pouquinho, mas de frente de professor de faculdade aí é outro nível. Você é um mestre nisso. O que a gente quer aqui é trazer para quem nos acompanha, para que ouça e entenda o que a gente está falando. Sim. Você fala VO2 máximo, o que é isso? Olha, isso é o gasto de oxigênio. Por exemplo, o normal, que a gente chama de um MET, né? Que é um equivalente metabólico, é que você vê lá nos testes de aptidão física, de 10 METs, 5 METs, o cara não sabe nem o que é. Não sabe nem o que é. Explica pra gente o que é o MET. Tá, basicamente o quanto você vai ter de gasto, o quanto é intenso aquele exercício para você, né? Então, a gente sempre vai ter uma leitura lá de um VO2 de 42, né? O que é um VO2 de 42? É o seu volume de oxigênio que está sendo lançado na corrente sanguínea, né? Então, o povo chega lá para mim no estúdio e chega assim, Carlos, eu tô com um VO2 de 52. Tá dentro do normal, né? É o esperado. Qual é a grande preocupação? Quando o VO2 está muito baixo, né? Então, significa que a sua capacidade cardiorrespiratória não é tão boa. Então, vamos explicar bem simples o que é o VO2 máximo para as pessoas que não têm tanta teoria como a gente, né? Que não trabalha na área. Vamos botar que você vai subir uma escada,
terminou o lance de escada lá em cima, você está ofegante. Em tese, o seu VO2 está baixo. Né? Sua capacidade de oxigenação, volume de oxigênio seu está baixo. A quantidade de sangue, de oxigênio que está dentro do sangue lá, não está legal. Mas aí eu corri. Eu tenho um tempo de recuperação maior. Né? Eu fiz uma corrida de 5 minutos, demorei muito tempo para recuperar. Então, a mesma coisa. O seu VO2 não vai estar legal. O nosso objetivo é sempre melhorar essas zonas, né? O quanto o seu VO2 vai subir com relação aos outros parâmetros. Que não adianta você só olhar o VO2 máximo, né? Porque assim, tem muita gente que começa a fazer atividade física e fala, nossa, meu coração está com uma frequência cardíaca muito alta, está batendo muito forte. Aí quando a gente descobre na academia, o problema não é só a capacidade, o volume de oxigênio. O problema está lá na quantidade de músculo, né? O déficit muscular. Porque a pessoa começa a apresentar fadiga periférica. O que é a fadiga periférica? As pernas cansam, as pernas ardem. Né? Você está lá com a musculatura do quadríceps extremamente tensionada. Então, não adianta a gente olhar... A gente aprende na educação física uma questão muito legal. Não adianta a gente olhar só a pizza inteira, só a fatia de pizza. Você tem que olhar a pizza inteira. Você tem que saber todos os parâmetros, o que vai influenciar cada parâmetro, né? Não é só o VO2 que é importante. Você tem retorno venoso, né? Aquele sangue pobre em oxigênio, o quanto ele vai voltar ali, né? O mais rápido possível para ser reoxigenado lá no pulmão. Então, a gente olhar a quantidade de músculo, né? O quanto aquele músculo está estável ou não. A diferença está aí. O programa de atividade física hoje, a gente tem que parar de olhar só o fator estético, né? Isso é o meu grande medo na educação física. Porque assim, a gente mudou totalmente aqui a conversa, mas eu acho que é o que a gente tem que mais promover. Porque assim, você vai ver muito adolescente hoje querendo ir para a academia para construir corpo, né? Fazer uso de esteroides e tudo mais. Mas não preocupa com os outros parâmetros, né? O que aquilo ali pode influenciar na sua saúde. Eu acho que o grande problema está aí. A gente olhar sempre um lado e nunca olhar todo o complexo que a gente precisa. Você já comentou um assunto que a gente ia abordar aqui, mas também das maiores relevâncias. Muitas vezes a preocupação é o que a pessoa quer. Ele entra na academia e fala, eu quero virar um Schwarzenegger em 6 meses. Bom, possível? Talvez não, porque Schwarzenegger a gente teria que se lembrar, deve haver uma questão genética. Sim. Há uma questão de treinamento e de ritmo, de mudança de hábito de vida. O ritmo alimentar, etc, etc. E, por vezes, também uso de substâncias. Mas eu perguntaria primeiro, a gente chega na academia e fala, vai pegar aquele peso ali e puxar 10 vezes. Se você puxar 5 mais pesado, você fica mais forte. Se você puxar 30 mais leve, você tem mais definição. O que é isso realmente? Não, essa é a parte muito... Desmistifica essa confusão. Essa é a parte muito legal. Chega a ficar empolgado. Nossa Senhora. Vamos lá. Antigamente a gente acreditava assim, ó. Olha que legal. Lá, 2000. 3 de 10 é para crescer, 3 de 20 é para secar. Não era assim? Definir. Era definir, né? Você tinha que secar. Então, era uns absurdos que tinha. O que vai influenciar, seu músculo não sabe contar. Você sempre já escutou isso, né? Augustão, a gente vai fazer quantas repetições? Até o infinito. Até a falha. Até a falha, né? Até você não aguentar mais. 3 séries de 10, em tese, a gente está aumentando a massa muscular. Por quê? O tipo de fibra, existem 2 tipos de fibra. Fibra tipo 1 e tipo 2. Está no seu músculo lá. Cada uma delas, ela tem uma predisposição. Uma para força e outra para resistência. Tá? Uma é extremamente oxidativa, a outra é aeróbica. Beleza? Então, vamos lá. Você vai fazer 3 séries de 10. Em tese seria para crescer, mas você pode, depende do volume, depende da intensidade. O que é intensidade? Intensidade é carga, intervalo de treino e velocidade de execução.
O que é volume? Volume é peso, série e repetição. Tá? Então, existe uma teoria que quanto maior o seu volume de treino, maior seria a quantidade de testosterona estimulada no seu corpo, tá? Que é um hormônio que vai promover o aumento da massa muscular. Beleza. Então, por que você vai ver algumas pessoas muito bem treinadas, em tese, tá? Fazendo treinos tão longos, com tanta intensidade, para estimular isso? Então, assim, lembra que eu te falei da questão do gasto da frequência cardíaca? Então, se a gente pensar, eu vou fazer 3 séries de 20, um intervalo mais curto. Depois eu faço outro exercício, 3 séries de 20. E assim eu vou aumentando, 3 séries de 20, 3 séries de 15. Sempre com um intervalo mais curto, não dando tempo de você descansar, automaticamente você vai estar com a frequência cardíaca mais alta. Correto? Beleza. Feito isso, o que vai acontecer? Aumento do gasto energético. Que quanto mais alta a sua frequência cardíaca estiver elevada, maior o gasto energético que você vai se propor. E assim você vai aumentar a sua taxa metabólica basal e assim vai. Beleza. Se eu faço 3 séries de 8 repetições, descanso 1,5 minutos, tá? Dou tempo o músculo recuperar. O limiar de lactato vai baixar. Aí você faz outra série. O que a gente quer promover aí? O aumento de massa muscular. Porque dá tempo a gente não entrar no ciclo de Cori e no ciclo de Krebs. A gente sempre vai ficar no ciclo de Krebs lá. Isso é química lá atrás. Eu nem sei direito mais ou menos, mas é mais ou menos essa teoria. Você dá o tempo do músculo descansar para você aumentar a sua massa muscular. A partir do momento que você não tem descanso, isso é o gasto energético. Então, legal. Então, 3 séries de 20 eu também vou crescer? Vai. Depende da forma que vai ser o estímulo. Se você ver lá na academia, lá no estúdio, eu vou passar para o ser humano, às vezes, fazer 3 séries de 42 repetições. Também vai influenciar no tipo de fibra que eu quero estimular. Né? Então, vamos botar que eu sou um corredor. Para que eu vou fazer, às vezes, 3 séries de 10 de potência, se ele é um corredor de longa duração, um maratonista? Eu vou montar o treino baseado no objetivo dele. Então, o estímulo dele é um estímulo aeróbio. Então, uma subida vai demorar quantos minutos? 2 minutos ele fazendo uma subida longa? Exemplo, subir aqui em Vitória da Conquista a Luiz Eduardo. É uma subida bem longa. Demora o que ali? Se for de bicicleta, 2,5 minutos. Então, eu vou botar ele para fazer um exercício de 2,5 minutos. É muito específico para o que eu quero. Se você pegar um bodybuilder, aqueles caras que são extremamente fortes, o que eu vou fazer com ele? Eu quero aumentar o músculo. Né? Eu quero a quebra da fibra muscular. Eu quero causar uma microlesão no músculo. Então, eu vou botar muito mais peso, botar menos repetições e deixar ele descansar mais. Ok. A gente entende que o projeto final está baseado no começo da conversa. O que a pessoa quer? O que a pessoa quer? O que você quer? O que você pretende? Porque às vezes a pessoa quer só ficar forte, só ficar focado. E já que a pessoa quer ganhar peso, ganhar massa muscular e virar um bodybuilder desse, deve realmente sair daquela razão, porque nós temos uma necessidade proteica, por exemplo, por quilo de peso, que é 1 grama de proteína para cada quilo de peso, o normal. E às vezes a gente vê programas de ingesta proteica com 2 gramas por quilo de peso, 3, 4 gramas. Será que isso tudo vira realmente músculo? Vai sair tudo no xixi? Vale a pena? É por aí mesmo? Vai ser comer 200 ovos por dia? Tipo assim. Em tese vai ser um xixi caro, né? Se a pessoa comer ali 3 gramas de proteína por quilo corporal, vai dar mais ou menos o quê? Umas 200 gramas de proteína diária? 250 gramas. Que xixi caro, né? Ainda mais se for de frango e de carne, igual tá hoje o preço da carne, vai ser caro. Lembrar que o frango são 100 gramas de frango, dá 25 gramas de proteína. Né? Lembrando que a proteína não sai pelo cocô, vai sair pelo xixi. Então vai ser um xixi extremamente caro, pode gerar até uma sobrecarga ali, né? Em alguns problemas de saúde. Vamos lá. Eu não tenho
essa a prioridade para falar sobre alimentos, né? Mas a gente consegue, pelo menos, elucidar para a galera aqui como é que funciona. O normal seria de 1,6 até 1,8, né? De proteína por quilo corporal. O que vai chegar aí até 150 gramas de proteína. Lembrando que a proteína ela é saciatória, né? Então ela vai lhe saciar mais. Segredo para quem quer perder peso: aumenta a quantidade de proteína. Por quê? O carboidrato, ele pode chegar até 8 gramas, né? Se a pessoa quer subir muito de peso, igual um programa para um bodybuilding, uma pessoa avançada, pode chegar em 8. O normal é ali 4, 6. 3 gramas de proteína, a pessoa já começa a sofrer, de carboidrato, desculpa, já começa a sofrer um pouquinho, né? Já começa a ter um pouco de acidose, a boca fica amarga, já fica um pouco mais estressada, já quer bater no marido ou na esposa, já quer sair batendo em todo mundo. Então, o ideal a gente sempre volta para aquela questão, depende muito do seu objetivo. Eu tenho um sobrepeso, aumento elevadíssimo do peso corporal e percentual de gordura. Então, qual é o grande problema dessa população? Os alimentos que têm um disparo insulínico muito alto, né? Aqueles carboidratos de alto índice glicêmico, né? Chocolate, doce, pão, né? Então, eles vão esvaziar rápido no seu intestino, no seu estômago lá, e aí você vai querer comer cada vez mais. Disparou a insulina, aquela insulina vai jogar metade para o seu músculo, o resto vai transformar em gordura. A regra fácil é essa. Então, o que a gente quer? A proteína, ela consegue ser um bom mecanismo para controle de peso corporal? Perfeito. Só que ninguém quer comer 4 ovos de manhã, né? Mas você consegue comer facilmente 2 mistos. Ninguém quer comer 9 horas da manhã 50 gramas de frango mais uma fruta. Mas facilmente você consegue comer uma coxinha. Não é aquela mesma proteína? A coxinha não tem frango? Mas a gente sempre procura o alimento hiperpalatável. Da mesma forma para quem quer subir de peso. Caso eu não consigo comer arroz e carne, mas consigo comer 5 fatias de pizza e daqui a pouco consegue comer um doce. Então, a quantidade de proteína e de carboidrato vai influenciar literalmente no seu objetivo, tá? Aumento de massa muscular. Então, se eu quero aumentar a massa muscular, eu vou aumentar a quantidade de carboidrato e também a quantidade de proteína. Se eu quero perder peso, baixa o carboidrato, aumenta a proteína. Em regra, seria isso. Quer saber um pouquinho mais? Procura um nutricionista, vai dar mais dicas, né? Porque o tio Carlos aqui não é tão bom assim na nutrição, não. Não, excelente. Até porque se você realmente quer fazer uma transformação em sua vida, a importância do profissional da nutrição é marcante. Para que ele transforme a conversa de 1,6, 1,8 gramas de proteína em um alimento. Em um cardápio. Isso. O que você vai usar? O que tem proteína, o que não tem? Isso aí, é claro que nós precisamos dos profissionais. Cada um com sua aptidão. Cada um com sua... Agora, porque na academia, os personal trainers, eles acabam sendo de tudo um pouco. O cara quer tomar a creatina. Fala, rapaz, como é que toma a creatina? Eu já sei, vou perguntar pro personal. Vira até farmacêutico. Até farmacêutico. Eu devo tomar a creatina? Eu não consigo comer proteína, eu vou tomar whey protein. Devo tomar? E aí, também sugerimos isso também? Creatina, whey protein. É tão complexo falar isso, porque assim, existem condutas que você não vai fazer a prescrição de whey protein, né? O que é o whey protein? É uma proteína de um esvaziamento gástrico extremamente rápido, de uma absorção extremamente rápida também, né? E de um valor energético extremamente bom. Essa é o whey protein. Então você vai ter albumina, que é a proteína do ovo, o whey protein, que é a proteína do leite, o carnivore, que é a proteína da carne. Joia. No caso, já me alimento bem, né? Eu consigo fazer 5, 6 refeições diárias, eu consigo comer ali a quantidade de ovo prescrita, a quantidade de proteína total no dia em alimentos. Beleza. Carlos, eu tenho uma dificuldade imensa
de me alimentar, tá? De principalmente bater a quantidade de proteínas no meu dia a dia, né? Eu quero ter uma absorção mais rápida de proteína, uma questão mais rápida, um sneakers mais rápido. Então, beleza, o whey protein funciona. Um cara que que já é avançado, ele vai precisar de proteína. Porque é extremamente difícil comer tanta proteína sólida durante o seu dia. O cara que é avançado. Mas uma pessoa normal, será que realmente ela precisa gastar 200, 180 até 300 reais de uma proteína? Né? Assim como a creatina. A creatina é a substância mais estudada. Eu acho que no universo não tem condição. Você vai sair estudos que melhora a sua concentração, a sua força, a sua potência. Joia, melhora. Mas será que em que nível você tá? A pessoa entrou hoje na academia. Poxa, ela vai chegar para mim e falar assim, ô professor, você acha que eu preciso tomar a creatina? Pô, mas você começou hoje. Você não tem nem a consciência motora dos movimentos, você não consegue fazer um supino reto, um agachamento direito. Né? Vamos tentar melhorar isso primeiro, para depois você querer avançar. Né? Vamos começar a comer melhor. Faça o básico primeiro. A diferença está aí. A gente quer fazer o mais difícil sem saber fazer o básico. Né? A gente não sabe treinar, a gente não sabe comer. Mas quando a rede social está lá, a gente vê aqueles caras grandão, né? Os atletas tomando whey protein, tomando creatina, tomando pré-treino, estimulante e tudo mais. Só que ainda você não fez nem o básico ainda. Esse é o problema. Né? Então, para que a gente quer inventar moda? A gente quer gastar dinheiro. Mas, joia, eu tenho dinheiro. Joia, você pode gastar ali R$1.000 de proteína. O problema é seu. Eu não tenho esse problema. Eu não gosto de comer carne. Pronto, joia, beleza, vamos procurar proteína. Eu tenho dificuldade nos alimentos processados, então vamos tomar uma proteína, não tem problema. Agora, é sempre bater na mesma tecla, faça o básico. Depois do básico você vai para avançado. É um step, né? É degraus. Isso. Tem que pensar que às vezes a pessoa tem um objetivo. Eu faço musculação há 15 anos, meus objetivos são bem traçados. É questão de estar bem. Nunca virei nenhum bodybuilder, nem vou virar. Não há essa pretensão também. É questão de saúde, de sentir bem. E eu estou numa faixa de vida em que a gente começa a pensar em ficar idoso com força, porque força na perna é questão de saúde. Força no braço, Sim. Mobilidade, segurança, isso é questão de saúde. Isso já está muito bem claro. Hoje, por exemplo, tem o conceito da sarcopenia. É uma coisa que no passado não se falava muito e hoje se fala, a pessoa vai envelhecendo, vai perdendo massa músculo. muscular, isso mesmo. O que a gente pode fazer contra a sarcopenia? É só atividade física, musculação, tem alguma regrinha básica? Ô gato, eu acho que só existe um segredo para isso. Se o mundo fosse mais ativo fisicamente, ninguém tinha sarcopenia. Concorda comigo? Sarcopenia é coisa da preguiça, da inabilidade física, da inatividade. Onde é que você vai achar em pessoas normais, que são pessoas ativas fisicamente, que moram na roça, né? São pessoas do campo, 60, 70 anos de idade. Você vai ver sarcopenia? Não vai. Né? Você vai pegar aquela pessoa, a minha bisavó. Minha bisavó, até uns 87 anos mais ou menos, ela fazia aquela caminhadinha dela. Com dificuldades? Joia, beleza. Mas lá no passado dela, ela aquela mulher que vai buscar água, ela tinha que caminhar 3 quilômetros. Né? Vinha com aqueles balde na mão e tudo mais. Então, o problema da sarcopenia hoje, que a gente tem, é a falta de atividade física. Esse é o grande problema. Né? Já é um conceito que fala muito bem disso, que a gente começa a envelhecer no momento em que para de desenvolver. E tem alguns livros até que falam os idosos, o idoso acima dos 30 anos. Acho que é um termo meio pesado, mas quando você para de desenvolver, você começa a perder massa muscular e ganhar gordura como troca. E que não é só sarcopenia, né? E que chega ao final, você tem quase nenhuma massa muscular, só tem gordura no lugar. E depois aí vem os outros problemas. Aí vem a bursite, a tendinite, aí vem a condromalácia, a condropatia. Aí, minhas articulações vivem crepitando, vivem estralando, parecendo que tem areia dentro do joelho. Poxa, mas você não fez nada. Você não fez nenhuma atividade física.
Você não tá ficando velho, tá ficando crocante. Tá ficando crocante. Então, o segredo hoje, quem é sarcopênico? Quem a gente vai fazer avaliação? Pô, eu já peguei gente com 36% de gordura e quase nada de massa muscular. Né? Onde a pessoa não consegue sentar e levantar. Eu tô até feliz aqui, você falou em massa de gordura, que eu fiz uma avaliação essa semana com minha amiga nutricionista Sheila Dantas. Inclusive, mandar um abraço aqui para ela. E ela me disse que eu estou apenas com 15% de gordura. Pô, tá ótimo. Então, eu já saí mais leve do consultório. Na hora que ela mediu lá, me espremeu com aquele adipômetro para tudo quanto é lado, chegou a essa conclusão. A gente fica feliz de saber que a nossa atividade física tem mostrado... E dá resultados. Né? O resultado é rápido. É extremamente interessante isso, porque assim, em um mês de atividade física, a pessoa que é sedentária, ela melhora 42% do rendimento do que ela era. Então, se você é zero hoje, é extremamente sedentário, não faz nada, e você começou a fazer atividade física hoje, você melhorou 42% em um mês. Qualquer programa de atividade física hoje vai promover isso. Né? Então, aí depois, poxa, Carlos, mas eu já tô com 1 ano e meio de treinamento e não consegui evoluir. Tá, beleza, então vamos ver os outros parâmetros. Mas o processo é muito rápido. Assim como o processo também, ele é rápido também para perder. Pô, você treina 1 ano, 2 anos, fica um mês sem fazer atividade física. Você parece um sarcopênico. Sem músculo nenhum. E aí vem outra questão. E a quantidade de vezes? Eu posso fazer minha musculação de uma semana toda num dia só? Ou tenho que dividir aquele volume em 3 dias, em 5 dias, em 7 dias? Ou é o que der na cabeça? Ô, Clara, você teria, por acaso, um carregador de iPhone por aqui? Nossa, beleza. Vamos lá. A Organização Mundial de Saúde, ela preconizava 150 minutos semanais de atividade física. Beleza? 3 vezes na semana. Isso era o básico. A Organização Mundial de Saúde preconizou o quê? 300 minutos. Ou seja, todo dia você tem que fazer atividade física. Caso eu posso fazer isso 3 vezes na semana? Depende da intensidade. E depende de qual nível de treinamento você tá. Sou iniciante? Vamos começar 3 vezes na semana. Nunca fez nada, não precisa começar com 7 dias, você vai se quebrar todo e vai dar tudo errado. No segundo dia você não levanta. O normal seria iniciar com 3 vezes na semana e depois chegar em 5. Porque você tem que contar com 7 dias, sábado e domingo também conta com uma atividade física. Então, se eu fizer segunda, quarta e sexta, eu vou passar sábado e domingo sem fazer nada. Não é? Isso é horrível. Então, depende do seu objetivo. Eu vou pegar, por exemplo, meu pai e minha mãe. Eles vão ver esse vídeo ainda. Se eles fizerem... Poxa, eu ficaria muito feliz se eles fizessem 3 vezes na semana. Segunda, quarta e sexta já é o suficiente. Já ia melhorar todos aqueles parâmetros, né? Mas uma pessoa que já quer um pouquinho mais de estética, uma melhoria da composição corporal, pelo menos 4 vezes na semana. Não, eu vou chutar para mais. Pelo menos 5 vezes. 2 dias de descanso na semana. Se programa para fazer, então, 5 vezes por semana. Agora a gente tem sempre que imaginar, bom, quem nunca fez nada, 2 vezes por semana já é alguma coisa. Já é uma coisinha. Então... Desde que ele esteja pensando nos 5 dias, né? Estou aqui ficando entristecido porque meu celular está descarregando e talvez a nossa live no ar caia. Oh, Jesus. E tem gente, nossa... Tem a gente tá famoso, Augustão. No meu aqui, deixa eu ver, deve ter gente também aqui falando, hein? Me arruma aqui, claro, vou tentar dar um jeito. Nosso negócio é profissional amador, a gente faz uma confusão danada. É o tempo todo. Quer ver? Eu vou tentar puxar no meu aqui agora. Eu coloco aqui. Distante. Tá bom. Olha. Estamos ao vivo. Duvido aparecer alguém aqui agora. O povo todo mundo trabalhando. Vamos lá. Parece que já caiu. Ou não. Mudou agora para o outro ali.
Continuamos aqui nossa conversa. Olha lá, ó. Já apareceu um monte de gente, ó. Muito bom. Ó, lá o Augustão hoje, hein? Aí é do seu... Aqui é do meu telefone. Mas a gente se No seu Insta. Uhum. Maravilha. O importante é a gente estar conversando aqui. Nós estamos aqui com o Carlos, para quem nos começa a acompanhar agora. Antônio Carlos, conhecido como Carlos Chuchu, que é um personal trainer conhecido aqui da nossa cidade, lá da Conceito Fit, onde eu tenho a satisfação de estar lá malhando alguns dias com o amigo Lei. Tem um amigo Ivan, que é o time lá de personal que trabalha, o Rafa. A galera que me dá trabalho. É o pessoal que trabalha lá. E Carlos parece essa pessoa simpática aqui, mas dentro da academia ele é uma pessoa muito antipática, é briguento, confusento. Eu acho que é para ver se consegue extrair das pessoas o seu potencial e fazer o seu melhor. E parece que dá certo. Parece que o povo... o povo fala assim, Carlos, mas você é assim dentro de casa? Sou. Da mesma forma que você tá vendo dentro da academia louco, pirado, jogando peso nos outros e gritando, eu sou igualzinho dentro de casa. Só que a diferença é que se eu fazer isso com minha esposa, eu apanho. Se eu fazer a mesma coisa com minha mãe, também eu apanho. Então, lá em casa a gente freia um pouquinho. Mas as brincadeiras continuam a mesma coisa. Agora, o aperto de mente é sempre igual. Não vai mudar nunca. O importante é o estímulo, né? Que a gente vê que vocês que fazem acontecer a atividade física, vocês precisam estar o tempo todo estimulando a pessoa. É sempre trazer... Ele não pode puxar uma série a mais, puxa, não pode puxar uma vez a mais, puxa, você vai lá, empurra, grita, dá um estímulo e realmente funciona muito bem. A gente fica muito feliz em ver o resultado. Às vezes, quando você começa a praticar um grupo desse, aquelas pessoas que são mais frequentes, você vê o resultado nos outros. Você vê pessoas realmente muito bem fisicamente. Eu mesmo me assusto principalmente com as senhoras e senhoritas que arrastam um peso nas pernas que eu fico assustado. Até eu fico com medo. Eu olho e falo, rapaz, eu peso 100 quilos. Eu não pego 100 quilos. Se a menina pesa 50 quilos, pega 160, 180 quilos. Mas é aquela questão, né? O princípio da adaptação fisiológica, né? Da sobrecarga de treinamento. Você consegue se adaptar, isso é fácil. Você vai indo devagarinho. Vai indo devagarinho, o professor vai xingando ali, né? Aí, daqui a pouco a pessoa fala, eu não aguento. Aí você vai lá e prova que ela consegue fazer, vai lá e bota ela para fazer também. Vai lá, treina junto com ela. Por isso que não dá para fazer educação física hoje se você ficou parado de tudo, né? Ser um cara, imagina, um professor de educação física sedentário. Não é? O cara vai falar assim, vamos, então treina comigo, e você não consegue fazer 2 burpees, fazer 2 agachamentos. Por isso que é bom. Eu acho que o que agregou demais na minha profissão foi o fato de ser atleta. Né? Compreende, né? De ser o atleta amador e o atleta profissional. Porque você sabe até onde vai o limite. Porque às vezes não é... Existe alguns parâmetros que a gente consegue. Não é aonde você está desconfortável. Né? Se a gente quer melhorar literalmente a estética ou então o alto rendimento, você não pode estar desconfortável. O desconfortável é fácil. Você tem que estar lá no seu limite fisiológico. Você tem que estar extremamente cansado. Você tem que terminar uma série e não conseguir fazer a outra. Né? Tinha uma frase no meu estúdio que até tirei, que era bem assim: sonolência, não sei o meu nome, vontade de vomitar. Estou no caminho certo. Né? Por que a gente botava essa frase? Porque as pessoas chegavam assim, pô, Carlos, mas... eu tô tonto, eu tô cansado. Aí eu sempre batia na mesma tecla. Eu falava assim, mas você vai lá e bebe 5 cervejas, fica tonto, continua bebendo e acha que tá legal. Por que na atividade física você não bota essa mesma energia? A mesma energia que você tem para fazer as loucuras, né? Fazer uma balada e curtir e tudo mais, você não bota na atividade física. Essa mesma disposição que você tem. Mas eu tô cansadinha hoje, eu não quero fazer. Mas se for para ir para uma festa, você vai. Né? Eu vi uma história de um personal que ele diz o seguinte, pô, você malha todo dia e não sente nenhuma dor, você tá fazendo alguma coisa errada. Se você estiver muito bem no outro dia, não sentiu, então é isso mesmo? Porque às vezes a gente malha e sai tão bem, mas tá fazendo algo errado? Se fosse por mim, eu ia considerar que sim. Beleza, mas a pessoa sedentária nunca fez nada, a gente não quer causar uma lesão nela, né? A gente não quer que ela cause um processo inflamatório tão grande que ela não consiga andar no outro dia. Mas, em tese, funciona o seguinte: você deu um estímulo fisiológico, tanto aeróbico quanto anaeróbico, tá? Fez musculação ou fez corrida.
A depender da intensidade que você for fazer, no outro dia, você tem que ter a quebra da homeostase, né? Então, você vai causar aquela microlesão muscular, que ela pode demorar até 3 dias, né? Então, tem pessoas que iniciam um programa de atividade física e falam assim, poxa, eu fiquei quebrado, no primeiro dia eu não senti dor. Eu treinei hoje, amanhã eu não estou sentindo dor. Mas daqui 2 dias ela começa a sentir dor. A gente chama de dor tardia. Isso é ruim. Que quanto mais atrasado é sua resposta ao treinamento, menos condicionado você é. O normal é, quando você inicia um programa, treinou hoje, amanhã você sente um pouquinho de cansaço, desconforto, no outro dia você está inteiro. Então, se eu treinei peito hoje, amanhã meu peito tem que estar doendo, no máximo, depois, até 24 horas, aquela dor, aquele desconforto muscular, ele vai passar, e aí eu inicio outro estímulo, pode ser no mesmo músculo. Por isso que existe aquela regrazinha que a gente botava, né? Segunda eu malho peito e costas, peito e bíceps, terça-feira costas e tríceps, na quarta-feira eu treino ombro e perna. Era uma sequência que dava muito certo. Lá atrás, até hoje dá certo. Se você aplicar essa regrinha certinha, dá certo. Para a mulher a mesma coisa. Um dia malha anterior da coxa, outro dia posterior da coxa, outro dia vai malhar membros superiores. Porque as mulheres tinham a predisposição de querer malhar mais membros inferiores do que membro superior. Essa é a regra. Mas é legal malhar. A mulher tem que malhar perna também. Tá? Malhar braço também. Malhar braço também. E o homem, fazer um treinamento de perna 1 vez na semana ou 2 vezes na semana, porque na maioria das vezes ele vai faltar. Ou no dia de treinar membros inferiores, o cara não quer treinar a perna. Apesar que isso está mudando um pouquinho. Mas o cara é sempre preguiçoso para treinar membros inferiores. E se a gente for entender a melhor resposta metabólica ao treinamento para o homem é no treino de perna. Existem alguns estudos vergonhosos que já falava isso. Um professor russo, ele falava que quando você faz um treinamento de membros inferiores de alta intensidade, você tem uma liberação maior, um estímulo maior da testosterona. Por quê? Em tese funciona assim, quanto maior o seu volume de treino, maior estímulo à testosterona. Quanto maior sua intensidade de treino, maior estímulo ao GH. São dois hormônios que tendem a serem, os dois sendo extremamente promover o aumento da massa muscular, né? Uns bons anabólicos. Os extremamente anabólicos, eles não são catabólicos. A testosterona e o GH. Então, quer aumentar a massa muscular em membros inferiores? Quer aumentar o estímulo da testosterona? Vamos aumentar o volume de treino. Lembrando, existem outras formas de você ter aumento da massa da testosterona e tudo mais, mas não vem ao mérito. A gente quer fazer isso que o seu organismo promove, né? Então, o volume de treino que vai definir da forma qual estímulo você quer dar. Se falar em testosterona, em GH, tem também as pessoas que hoje usam algumas substâncias desse time aí. Os Danone, as droguinhas. Será que seria uma boa ideia eu já chegar na academia, poxa, eu quero tomar whey, creatina e quero tomar uma Temediona da vida aí. Tomar um enantato, um cipionato, né? Vamos agora escrever uma receita aqui de drogas. Tudo que devemos usar? Vamos ou não usar? Botar todo mundo agora pra ficar louco. Mentira, gente, não faz isso não. Não vai dar certo, Não né? vai dar certo. É porque, lembra daquela questão... Aí, puxou? Lembra daquela questão que a gente falou do imediatismo? As pessoas querem ser extremamente... Bota minha cara aqui também. Olha lá, carinho. Querem a resposta sempre muito rápido, né? Então, midiáticas. O hormônio causa isso. Só que ele vai causar 2 problemas. Ou você vai inibir o seu... Vamos botar que a pessoa hoje... A pessoa treina. Tem 2 anos que ela treina, não tem muito resultado.
E aí ela procura algum recurso ergogênico, alguma testosterona, que é o mais comum, né? Não passa no endocrinologista, não tá nem aí. E que é mais fácil, né? É mais fácil do que comprar café, né? Mais fácil do que você comprar pão. No mundo da academia, isso é fácil. É a regra, né? É a regra. Tem quem quer comprar e quem quer vender o tempo todo. Joia! Tá fácil. Se você quer usar, joia. Mas qual é o preço que você quer pagar para isso? Esse é o problema. Porque assim, a testosterona, a partir do momento que ela entrou na sua corrente sanguínea, que não é na via normal, você vai inibir o seu eixo. Você vai parar de produzir a testosterona. Ah, mas eu tomei só 8 semanas. Em tese é o seguinte, se você acumular 1.000 miligramas de testosterona, né, mensal, você já inibiu o seu eixo hormonal. Você já parou de produzir testosterona. Mas vai voltar ao normal? Vai voltar. Beleza. Quanto tempo vai demorar para voltar ao normal? Não faço a mínima ideia. Vai de organismo para organismo. Depende dos receptores androgênicos do seu corpo. Então, da mesma forma, não vamos falar da testosterona. Vamos falar o que é o mais comum, o que as pessoas querem. O análogo de GLP-1. O Ozempic e todos os análogos. Qual é o problema dele? O disparo de insulina. Porque você toma hoje um clique, aí depois, porque depende da dosagem, né? Depende de qual medicamento você vai tomar. Então, você vai tomar uma certa quantidade por um mês. Não teve resultado. Aí você parou de tomar. Beleza. Na próxima vez que você for tomar, a dosagem vai ter que ser maior ainda. Aí beleza. Não teve resultado, ou então teve pouco resultado. Você parou por um tempo, porque aquilo ali vai causar enjoo, vai causar um certo desconforto fisiológico, e aí depois você vai procurar mais ainda. Quando você parar de tomar, a coisa vai estar tão feia que você vai ficar dependente de insulina, vai ter vários probleminhas, vai ter problema na tireoide. E aí é que está o problema. Então, qual é o preço que você quer pagar para tomar esse tipo de droga? Será que vale a pena? Né? Eu sou profissional. Eu sou um profissional do bodybuilder. Eu ganho dinheiro para isso. Beleza, não tem problema. Tá? Então, se você quer se afundar na droga e o dinheiro vale a pena, legal, não tem problema. Aí é você e o seu corpo. Agora, só para ter um shapinho para você tirar a camisa na praia, será que vale a pena? Entendeu? Porque a partir do momento que você tomou aquela droga, ela vai lhe causar tanto uma dependência fisiológica quanto uma dependência emocional. Porque a testosterona vai lhe deixar mais motivado, mais forte, mais concentrado, com mais disposição. Você tira a testosterona, o que vai acontecer? Letargia, cansaço, entrar em um estado depressivo, e aí não vale a pena. Olha, vejam que aqui nós estamos abordando vários aspectos da atividade física, da musculação e conceitos muito, muito importantes. Nós falamos da necessidade de você não fazer excesso de uso de proteína, como foi bem dito aqui. Será que você precisa realmente fazer aquela bomba de medidas hipercalóricas, hiperproteicas? Devem estar dentro de um limite. E estamos agora falando sobre hormônios. Como o Carlos falou aqui muito bem, estragar o eixo. O que é isso? O que é eixo? Nós temos uma produção de hormônio natural. Quem não é muito afeito a esses conhecimentos, nós temos chamado eixo hipotálamo, hipófise, e aí tem os órgãos-alvo. Por exemplo, o testículo, ele produz a testosterona baseada no estímulo que vem lá do hipotálamo, lá da hipófise. E se você começa a ter testosterona dada externa, você bloqueia esse eixo. E você passa a ter um excesso de uma substância que também não é só benéfica. As mulheres que têm naturalmente menos hormônio, testosterona, embora tenham também, você vê até alguns efeitos de mudança da voz, que podem ser efeitos que não mudem nunca mais. Uhum. É bom pensar nisso. Eu tenho um filho, inclusive mandar um abraço para ele, Pedro Augusto, prezado, filho do coração, que é farmacêutico. E ele às vezes fala, pai, tem pessoas que chegam lá e pegam uma receita de 300 comprimidos por mês.
E eu fico meio assustado, Carlos, porque veja bem, eu sou médico há 30 e tantos anos, e às vezes prescrevo medicamentos em grande quantidade. Mas como uma pessoa que tem 20 anos de idade, que não tem nenhuma doença, não sente nada, passa a tomar um monte de substância com um objetivo que talvez não seja o melhor caminho. É só para deixar uma reflexão, não é fazendo aqui apologia a não usar nenhuma substância. Sim. Uhum. Ela tem que estar dentro de um contexto. Se você vai usar um suporte nutricional, você tem que estar sendo avaliado por um profissional para isso. Se você vai usar algum tipo de hormônio, é preciso que esse hormônio esteja em deficiência no seu corpo. Sim. Um diagnóstico feito. É só para chamar atenção, tomar cuidado para que você não esteja indo pelos caminhos, pelos vieses que talvez não sejam os mais saudáveis. Acho que abordamos quase tudo que se poderia falar de atividade física, de preparo físico. Foi legal. Nosso assunto aqui foi muito variável. Só a minha live que caiu. A minha também eu acho que tá pausada lá agora. Será que tá funcionando ainda? Aqui ainda tá reconectando aqui, mas deve aparecer alguém daqui a pouco. Extremamente amadores em alguns aspectos, mas o nosso papo aqui é amador. O que a gente quer aqui é deixar essas mensagens, a mensagem de que a atividade física hoje ela é remédio, ela serve para tudo. Você precisa praticar algum tipo de atividade física. Se você não sabe qual é a sua aptidão, se você não gosta de fazer nenhuma, bom, você tem um problema, você tem que gostar de uma delas. Tem, não tem jeito. Escolha uma, e se você não tiver nenhuma, você procura Carlos, que ele vai ficar gritando no seu pé do ouvido. A gente vai procurar. Lhe estimulando. Só não vamos jogar dama nem xadrez, mas alguma coisa a gente vai fazer. Andar de patins, jogar bocha. Será que existe ainda bocha ainda, Gustavo? Aquela bola que você joga para ver se ela bate nas outras? Será que tem ainda? Deve ter. Eu acho que meu avô que jogava muito, isso há muito tempo atrás, meu bisavô que jogava bocha. Olha, deve ter. Inclusive tem atividades físicas que são interessantes. Você tem a dança. Tem dança. É o diletantismo. Né? Agora tem que ser com ritmo, com frequência, com horário. Não pode ser dançar porque você quer uma vez. Não dá pra fazer um dia na semana, né? Você é no festão, dança a noite toda, todo quebrado e passa 6 meses sem dançar. Ele toma um remédio ainda para curar dor. Ou seja, é um programa de atividade física. Nós queríamos aqui chamar a atenção disso, do programa de atividade física, de um programa de preparo para a atividade física, de uma procura de um profissional. E aqui agradecemos enormemente ao nosso amigo Carlos, que é um amigo e também coordena lá a academia a Conceito Fit, onde eu tenho a satisfação de estar lá todos os dias, num ambiente feliz, de sorriso e de alguns gritos de algum. Felizmente o meu personal lá não é de muito gritar, não. Mas eu grito. Mas eu fico ouvindo o grito dos outros. Aquela loucura, aquele ali é um hospício, bicho. Ele é uma loucura total aqui dentro daquela academia, velho. Eu acho que toda academia é daquele jeito, velho. Porque é tanta gente, tantos caracteres que tem uma academia, né? Você vai ter aquela mulher que quer treinar, aquele homem que quer treinar, aquela pessoa que quer conversar. E aí, nós como os educadores físicos, a gente tem que regir toda aquela ópera, né? Botar todo mundo em linha. Só que às vezes nunca dá certo. Às vezes não. Nunca dá certo essa galera controlar. Tem uns extremamente blogueiros. Tem uns extremamente blogueiros, mas vai dar certo. O Augustão, quando eu dar uns 2 gritos, fala, Augustão, bora, vamos treinar ligeiro, sai do telefone. Olha, todas as vezes que eu estou no celular, sem exceção, é trabalho. Tá certo. Uhum. Eu vou começar a filmar agora e vou postar na internet. Corta isso. Faz um corte que eu vou lançar na internet e falo assim, Augustão tá no telefone no Instagram. Mas é muito legal, véio. É bom demais. Bom, vamos agora, caminhando para os nossos segundos minutos finais, agradecer aqui enormemente ao amigo Carlos por esse bate-papo descontraído, mas que na verdade foi um bate-papo extremamente teórico e prático sobre o que é atividade física e sobre todos os seus aspectos. Creio que foi muito importante para quem nos acompanhou, quem prestou atenção. Aqui a gente falou praticamente de tudo que roda a atividade física, desde os seus benefícios, as suas indicações, a sua periodicidade, o que fazer, como fazer, se alimentar, se deve usar droga ou não, qual que deve ser. Tudo isso está aqui dentro do contexto. Espero que quem nos acompanhou, que quem vem assistir, tenha essas informações guardadas para que possa usar em seu benefício próprio daqueles que conhecem. Dá para... Falamos um pouquinho de cada coisa, né? Não é bem genérico, né? Se a gente quiser mais informações, depois a gente conversa, manda uma mensagem lá no Instagram, no WhatsApp, né? E a gente tira as dúvidas que são mais frequentes, né? Então, deu para falar um pouquinho, deu para entender um pouquinho como é que funciona.
E agora é só botar o povo para treinar de novo na academia. Maravilha. Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela presença aqui. Augustão, foi um prazer imenso estar aqui, enfim. E espero te encontrar amanhã na academia. Estaremos lá, com fé em Deus. Momento com o seu doutor, chegando ao final. Um abraço.